gente brinca, mas o tema é muito sério. A gente sabe que isolamento e solidão é para ser falado, é para ser debatido. O pastor Rogério Goulart trouxe esse tema aqui ontem para a gente, pincelou eles para a gente. Hoje vai ter muito mais participação para a gente aprofundar ainda mais com a pastora Lúcia e a Alexandra também, que está aqui participando. Muito bem-vindos, assim como o Jean já disse. A Edna, de Belo Horizonte, também tive um problema há uns anos atrás com um erro médico. Então sofro muito. Tentaram corrigir um erro médico, e na época eu não soube o que era. Perfuraram meu intestino, minha barriga é toda deformada. Meu marido separou de mim e sou muito infeliz por isso. Pastor, que problemaço. A gente falou aqui no começo do programa sobre essas questões dos erros médicos. Trouxemos aqui um conselheiro, o Gilberto, que nos ajudou muito sobre essas situações, falando, às vezes, a carga horária da parte médica. Agora, a parte do paciente. Ela ligou dizendo que esse erro médico originou uma deformidade nela, até o casamento dela foi atingido por isso, e isso é motivo de se tratar na Clínica da Alma, né? Ah, com certeza. E a gente teria, assim, nós temos o maior interesse de poder ajudá-la, porque são situações que acontecem na vida da gente que fogem ao nosso controle. E essas situações que surgem, na realidade, nós precisamos da intervenção do Senhor para poder nos ajudar e, principalmente, sairmos de situações de rejeição, venha o sentimento, muitas vezes, de isolamento, venha a vergonha, venha a raiva, né, venha a ira, porque é um erro médico e a tendência da gente tentar, muitas vezes, transferir a responsabilidade, a culpa, culpar, né, não perdoar. Então é um processo que a gente precisa... E dependendo do procedimento cirúrgico ao qual a pessoa se submeteu, ela já pode estar, né, com a sua alma ferida, indo para esse procedimento cirúrgico. Por exemplo, se uma pessoa tem um trauma, um complexo de inferioridade numa parte do corpo e quer fazer um procedimento estético, por exemplo, ela já pode entrar num procedimento com a sua alma machucada. E aí faz um procedimento e há um erro médico, piora a situação, que leva à perda do casamento, esse buraco na alma pode ficar ainda maior. Fica. Né? E, por exemplo, essas cirurgias de redução de estômago, por exemplo, a bariátrica, né? A pessoa precisa ter algumas sessões com um profissional de psicologia, porque isso afeta demais. O emocional. Também afeta o emocional. Antes, logo após a cirurgia e depois o aspecto da autoestima da pessoa, que ela sobe, ela cresce, começa a ver a transformação no corpo, começa a entrar o processo da aceitação e aí também começa, por exemplo, se forem mulheres, aí começam os elogios na rua, começam, entre aspas, as cantadas. Isso mexe no ego da pessoa. Então a pessoa precisa também de um acompanhamento para ela não cair. Quer dizer, ela sai de um extremo e vai para o outro. Exatamente. Então precisa de um acompanhamento. E tem casos de pessoas que passam por essa cirurgia bariátrica, inclusive tem uma outra reação, a depressão. Que não é comum, a gente na nossa cabeça a gente pensa, a pessoa vai melhorar a sua autoestima, mas muitas passam por essa situação, que também é um caso de ser tratado. É um caso de ser tratado. E outra coisa que também acontece é que, por exemplo, o fato da pessoa comer, para muitas pessoas isso era um prazer. O fato de comer muito. Também era uma fuga, muitas vezes, em situações de pessoas ansiosas, pessoas com problemas muitas vezes relacionados é uma válvula de escape dos problemas. Então, quando a pessoa ela entra num processo de agora comer menos e já não vai ter mais aquele prazer de comer muito. Então, isso pode trazer um sentimento nela de depressão, entrar num quadro depressivo que precisa de um acompanhamento. Né? Normalmente as mulheres são mais acometidas, penso eu, né? Nessa área, a gente está falando aqui sobre questão de sentimento de rejeição. Eu queria ouvir a opinião de vocês, né, Alexandre e Lúcia. Penso eu que vocês não passaram, talvez, por situações que nós estamos citando aqui, né, de procedimentos de erros médicos, procedimentos cirúrgicos que seriam feitos para uma correção, mas gerou um outro problema. Mas vocês já devem ter também sido tentadas ou sofrido coisas do gênero, próximas a isso que a gente está dizendo aqui. Rejeição é um sentimento que traz muita tristeza, né, pra gente, tanto no relacionamento ou em qualquer situação. Então, assim, dá uma dor muito grande. E hoje, inclusive, vocês vão compartilhar também sobre
o tema principal, que é a questão do isolamento, da solidão. Aliás, vamos abrir para o pessoal de casa também, para quem acabou de ligar a TV, não sabe do qual o tema de hoje do nosso Clínica da Alma. Vamos falar sobre solidão e isolamento. Vamos refletir a respeito das causas, das consequências. Começamos a falar sobre isso ontem, muitas participações, né? E você, é óbvio, você pode interagir também. Você tem dúvidas a respeito do assunto, você está vivendo o assunto, né? Você está se sentindo isolado, abandonado, ou você está se isolando, né, por algum motivo. Ligue para a gente, fale conosco, 3209-3301. Esse é o telefone do nosso CAT. Vale reforçar que você será atendido por um sistema eletrônico. Você responda as perguntas desse sistema eletrônico, né, e daí a sua participação chega para a gente. Também pelo nosso Twitter, Maurício está com um tablet para registrar, @detudumpouco.tv, ali em 140 caracteres, você pode expressar a sua opinião. Também pelo nosso e-mail, o e-mail do quadro Clínica da Alma é clinicadaalma@redesuper.com.br, né, e nós queremos aqui, juntamente com o pastor Rogério Goulart e os convidados, sempre trazer palavras que vão trazer cura e restauração na sua alma. Muito bom. A gente tem bastante participações aqui, inclusive para ilustrar e para mostrar realmente que a Clínica da Alma é um programa, é um quadro dentro desse programa de Tudo Um Pouco, para você de casa participar. Não são perguntas que a gente formula aqui, não. A gente quer realmente a participação, exatamente o que é o Ministério, a gente quer trazer aqui para a televisão e para você participar. E todas essas pessoas que eu estou lendo foram pessoas que participaram. Ontem a gente teve até um caso curioso, a Josiane, que já tinha mandado a mensagem, eu li a mensagem dela aqui no ar e ela, olha, fui eu. E realmente é isso que a gente quer. Ó, a gente está falando muito de erro médico hoje, o programa foi para isso. Olha o que aconteceu com a Marcela, pastor Rogério. Ela diz assim, sou da IBL, da Igreja Batista da Lagoinha, e queria dar o meu testemunho. Alguns anos atrás eu fiz um exame de HIV e eu estava grávida. Os enfermeiros trocaram o meu exame no laboratório, pois a moça tinha o mesmo nome que o meu. E aí o meu HIV veio positivo, ou seja, o exame dela veio positivo e era negativo. Fiz todos os tratamentos de uma pessoa aidética e perdi a criança com 6 meses. Esse é o testemunho que ela traz pra gente. Olha que situação, tanto ilustrando o que nós falamos durante todo o programa, a questão de erros médicos, até que ponto pode chegar, como o que isso pode causar dentro de uma pessoa que realmente teve um problema como esse. Realmente é extremamente desafiador, né? Então eu entendo assim, não consigo, na realidade, entender a sua dor, mas eu sei que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele levou toda essa dor. Para quê? Para que você possa receber o bálsamo, o refrigério que só Ele pode dar. Só Ele entende e conhece seu coração. E eu tenho certeza absoluta que se você entregar essa dor no altar, né, ou seja, lançar sobre a cruz, você vai receber o refrigério e o bálsamo dele. E se você precisar da gente, nós estamos à sua disposição lá na Manuel Macedo, 1324, na Central das Redes, para poder ajudá-la se assim for necessário. Muito bom. Bom, outras pessoas, tem bastante gente que participou aqui, vamos dar bastante atenção para quem está de casa, a gente vai daqui a pouco voltar com toda a nossa discussão aqui. A Giane de Betim coloca assim, queria saber como eu faço para pedir perdão para uma pessoa que tem mágoas de mim, mesmo sem eu ter feito nada. A pessoa mora em outro estado. Como eu faço para pedir perdão para ela? Quero a minha vida no mundo espiritual mais livre e mais leve. Sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Uma situação até corriqueira. Né? Na realidade, é o que nós precisamos fazer. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Se você for apresentar a sua oferta no altar e saber que seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá, acerta com ele, você e ele, e depois você vem e apresenta a sua oferta, né, diante do Senhor. Então, na realidade, precisa você gerar isso primeiro em oração, no mundo espiritual, para que Deus possa proporcionar o momento certo, a hora certa, de você ir até seu irmão ou sua irmã e aí vocês conversarem. Com certeza, o Senhor já preparou o coração dessa pessoa para que haja esse conserto. Se de todo a pessoa não te perdoar, na realidade você está fazendo a sua parte, que é ir e pedir perdão. A partir daí, se a pessoa não te perdoar, é ela e Deus. Você fez a sua parte. Mas a pessoa recebe o perdão de Deus da mesma maneira. Exato, exatamente. Ela recebe. A gente vai entrar num tema aqui, pastor, que não é o tema do programa de hoje, mas nós temos duas perguntas sobre esse tema. E até a produção, e a gente pede para você dar uma pincelada até básica acerca desse tema. E o pessoal realmente, tanto o Wanderson quanto uma pessoa anônima que mandou a pergunta aqui para cá, quiser depois entrar em detalhes, pode procurar o pastor Rogério na Clínica da Alma. O endereço está passando aqui embaixo também. O Wanderson coloca o seguinte, tem uma pergunta para a Clínica da Alma. O que diz a Bíblia sobre a depressão?
Uns dizem que são demônios, outros dizem que é uma doença. Gostaria de saber o que vocês acham segundo a luz da palavra. Esse é até um tema Esse é um que tema- dá um programa inteiro a respeito. Né? Exatamente. Não, alguns programas. Uma semana. Uma semana. Olha, a depressão, eu entendo, nós temos entendido a depressão como consequência, não é, de vários fatores. E muitas vezes vários fatores acumulados que acabam gerando a depressão, não é? Então, na realidade, a depressão ela não é a causa, né, de algumas coisas. Ela pode se tornar, inclusive, causas somáticas, ou seja, o organismo, o corpo, ele começa a responder pelo estado da alma, né, abatida, tristeza, melancolia, enfim. Mas eu entendo que a depressão, ela tem casos demoníacos, sim. Ó, você vai até responder essa pergunta aqui também, pastor. Eu quero Sim. deixar uma pergunta para quem quer. Depressão é uma doença ou uma possessão demoníaca? É o que você está Isso, falando agora. exatamente. Que é a pessoa anônima que perguntou. Ela pode ter situações de ação demoníaca. Um exemplo aqui, rápido. Falta de perdão. A pessoa não perdoa a outra pessoa de jeito nenhum pelo fato que aconteceu. Então, quando ela não perdoa, na realidade, ela está o quê? Abrindo uma brecha ou uma legalidade, seja a expressão que você queira usar, para que os demônios eles possam agir e fazer com que a pessoa se torne escrava, não é? E mantenha aquela pessoa ligada no mundo espiritual. Ou seja, vários momentos da sua vida, ou quase o tempo todo, ela vai estar pensando naquilo, ela vai estar o sofrimento pelo fato e não consegue liberar. Quando isso não acontece, então pode sim permitir a ação demoníaca sobre a vida da pessoa. Agora, tem situações que a pessoa precisa de medicamentos para que ela possa reagir e sair do estágio que ela está. Então, ou seja, é um acompanhamento espiritual e também medicamentoso com acompanhamento de um profissional que nós não eliminamos, pelo contrário, nós trazemos para dentro o profissional porque vai ajudar nesse processo a ser mais rápido. Né? Ó, interessante, a gente vai falar bastante desse tema de depressão. Você que está em casa, a gente vai, o pastor Rogério vai tocar nesse tema. A gente sabe que a gente vai demandar um longo tempo para falar desse tema, que é um tema bem complexo. Foi caracterizado aí em diversas pesquisas que é a doença do século, a depressão. E então a gente vai dar muita atenção para isso, para que haja cura, e é para isso que a gente está colocando o programa aqui. Tem uma pergunta que chegou de casa, só uma pausa aqui no Clínica da Alma. O pessoal ligado aqui no nosso chat perguntando como que pode fazer doação para o menino Mateus, que a gente teve aqui, o pai e a tia dele, o Paulo e a Daniela, que esteve aqui com a gente, falando sobre o caso do Mateus, que é um menino que tem leucemia e que precisa de doação de medula óssea. Então, você que ligou, o site do Hemominas vai passar aqui embaixo, hemominas.mg.gov.br, é o site aqui do Hemominas para você entrar e ver o mais próximo da sua casa, onde você pode doar o seu sangue, inclusive se cadastrar para ser um doador de medula óssea. Cadastrando, esse cadastro vai para o site geral do INCA e aí você, se for compatível a sua medula, você então é contactado e pode ajudar o Mateus nessa luta. Eu quero te agradecer por você ter ligado, essa solidariedade sua de ter ligado, procurado o programa, e a gente torce realmente, aliás, a gente já tem certeza no reino do Espírito que isso vai acontecer, que o Mateus vai ser curado. Amém. E que a gente vai trazer o Mateus aqui em vida para dar o testemunho. Essa é a minha posição, é a posição do nosso programa, a posição de fé. Mas você em casa, obrigado pela sua contribuição mesmo, e tome aí como exemplo essa participação desse telespectador que já perguntou sobre o Mateus. Bom, falando sobre agora isolamento ou solidão, ou solidão, se a gente pode colocar assim. Nós temos aqui duas convidadas que certamente também tem uma história para contar, né? Tem um testemunho acerca de cura, de libertação, de isolamento ou solidão. Aí eu queria perguntar para as duas, pode ser a Alexandra a primeira a falar, ou a Lúcia também, fica à vontade. Vocês estavam nesse contexto de isolamento e solidão. Como é que vocês entraram nesse contexto? Quanto tempo vocês levaram, né, no isolamento, se sentindo sozinhas, para que o povo de casa entenda, inclusive, as causas disso? Bom, eu tive um relacionamento, né, emocional, onde eu tive uma dependência emocional muito grande. Com isso, eu me afastei muito de familiares, de amigos. Eu me isolei, na verdade. Terminou um relacionamento amoroso. Isso. Então, me trouxe, como consequência, perda de identidade, esse relacionamento, uma solidão muito grande.